Como será glorioso ver o rio de vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de brilhar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, ser constante, não voltes atrás. Tua herança é na sorte, é Jesus o fiel verás. Ser glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar das riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos no mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, a mais um estudo bíblico, uma escola semanal da palavra da Igreja Presbiteriana de Niterói. Nesse nosso momento devocional, que antecede o nosso estudo bíblico, eu convido você a abrir a palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus. No capítulo 21 do Apocalipse, nós vamos ler do verso 9 até o capítulo 22, verso 5, que nos falam justamente dessa cidade celestial, a presença de Deus, a eternidade com o Senhor Jesus. E assim nos diz o capítulo 21 do Apocalipse, a partir do verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Ela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição.
Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. É essa luz que nós aguardamos, mas luz que também hoje já desfrutamos por meio de Cristo Jesus e seu Santo Espírito. É por isso que eu convido você a abrir o seu inário presbiteriano, no hino de número 13. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem será capaz de contemplar aquele que do sol é criador? Se hoje dependemos da luz do sol para nos iluminar, chegará o dia em que o veremos face a face e por ele seremos totalmente iluminados. Louvemos ao Senhor, hino de número 13, do Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano, Contemplação de Deus. Seja o Senhor, és a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Nas mãos de Cristo está todo o vencer, e Ele é a resposta a todo aquele que clamar. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Eis a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, manifesto
nós tenhamos um abençoado estudo para a glória de Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, chegamos então à nossa lição de número 6. Tiatira, uma certa tolerância e fidelidade integral é o título da nossa lição de hoje. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 18 ao versículo 29, carta à igreja de Tiatira, e assim nos diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Santo e eterno Deus, ilumina nossa mente e coração para que nesse estudo seja a tua voz a falar ao nosso coração. Que assim seja, que possamos ouvir o que o teu Santo Espírito tem a nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida, a lição de hoje ela aborda o difícil tema do relativismo e da tolerância. Dois conceitos que têm sido colocados como se fossem iguais, mas que são diferentes. Tolerar é ter respeito ao próximo. Tolerar é ter respeito às escolhas, ter respeito às decisões que as pessoas que nos cercam fazem. Isso faz parte das nossas relações sociais. Mas nós precisamos ter cuidado com o relativismo, que é compreender de forma diferente do que as Sagradas Escrituras nos ensinam, que existem várias verdades com relação àquilo que Deus coloca diante do ser humano, como se houvessem vários caminhos para se chegar a Deus, quando as Escrituras nos ensinam que só existe um único caminho, que é a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus o Cristo. É claro que precisamos deixar claro que não é uma postura cristã, não é uma postura do cristão o agir com violência, o agir com escárnio, o agir de forma ofensiva a quem quer que seja, ou mesmo a outras religiões. No entanto, nós cristãos temos convicções que nós possuímos a partir daquilo que entendemos ser a palavra de Deus, inspirada por Deus, que são as Sagradas Escrituras. E assim, queridos, na aula de hoje nós vamos falar justamente a respeito de uma igreja, a igreja de Tiatira, que ao agir aparentemente de forma tolerante, infelizmente, estava indo contra a palavra do Senhor e pecando contra o Senhor. Quando nós lemos esse texto e nós vemos as palavras tão fortes que são utilizadas pelo nosso Senhor, nós precisamos prestar atenção quanto ao que ele deseja para a vida da sua igreja. Como é que Jesus ele se apresenta ao escrever, ao determinar que João escreva uma carta para uma das 7 igrejas da Ásia, para a igreja de Tiatira. Jesus ele se apresenta tomando uma imagem
que já nos foi apresentada no capítulo 1, quando João tem a sua primeira visão, quando ele vê o Cristo glorificado, uma visão que, né, uma imagem que tem base lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, no verso 9, e no capítulo 10, no verso 6. Jesus ele se apresenta como aquele que tem olhos como chamas de fogo, né? Indicando a sua onisciência. Ele é aquele que tudo conhece, é aquele que tem o escrutínio de todas as coisas e por isso ele julga todas as coisas com equidade, com retidão, né? Ele tem um diagnóstico infalível a respeito do estado da igreja. Jesus também se apresenta como aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. O que isso significa? Isso é uma oposição aos pés de barro. Pés que se desfazem, né? Então aqui há uma indicação de que enquanto nós somos frágeis, enquanto nós somos falíveis, vulneráveis, o nosso Senhor Jesus, ele é firme, né? Os pés de Cristo são o fundamento, são o alicerce da igreja e é justamente sobre esse Jesus que a igreja não se abala. E assim, ao se apresentar dessa forma, Jesus, ele afirma o seguinte: eu conheço as tuas obras. E logo de início é muito interessante que o nosso Senhor Jesus, por ser íntimo da igreja, por ter familiaridade com a igreja, por conhecer tudo o que existe, tudo o que pensa, tudo o que faz a igreja, Jesus ele apresenta, né, a sua colocação para aquela igreja, e essa mesma expressão, conheça as tuas obras, é dita para Éfeso, é dita para Sardes, é dita para Filadélfia, é dita para Laodiceia, e aí Jesus ele fala, ele afirma a respeito de boas coisas que os nossos irmãos faziam. Então, a partir desse conhecer de Jesus, desses olhos, né, que chama de fogo, Jesus vem e dá um diagnóstico a respeito da igreja. Jesus ele vai colocar de forma clara e objetiva quais os pontos positivos e quais são os pontos negativos daquela igreja, né? E aí nós percebemos qual é o problema, né? Havia naquela igreja desvios de doutrina e prática que estavam comprometendo a santidade da igreja. Deus ele é santo, Deus ele requer a santidade do seu povo porque ele mesmo é santo. E o que é a santificação? A santificação, ela consiste em separar-se do pecado, em abandonar a prática do pecado e consagrar-se para Deus, né? Consagrar-se, separar-se, né, para Deus. E 5 virtudes aqui no texto bíblico são destacados com relação à igreja de Tiatira, né? Primeiro, as obras, né? Uma igreja operosa, o amor deles, né? A fé, o serviço e a perseverança. A igreja, né, segundo o texto, avançava nessas virtudes, porque as últimas obras, né, estavam mais numerosas do que as primeiras. Então, obras, amor e serviço indicam pra gente o cuidado mútuo, né? O cuidado que aqueles cristãos tinham um para com os outros, a comunhão de um para com os outros, né? Ao mesmo tempo em que fé e perseverança parecem indicar que houve algum tempo de perseguição entre aqueles irmãos e por isso, né, por terem sido perseguidos, eles se mantiveram firmes, tanto na fé quanto na continuidade do serviço a Deus. Portanto, foram perseverantes. É muito importante, é digno de nota que o nosso Senhor Jesus, ele indica os problemas da igreja, mas ele não deixa de elogiar aquela igreja. Não existe, queridos, uma igreja perfeita, uma igreja que acerte em todas as coisas. No entanto, as virtudes da igreja, os pontos positivos da igreja não podem nos cegar, não podem impedir que nós sejamos capazes de enxergar também as nossas falhas, os nossos defeitos e assim nos colocar de forma a nos dedicar a corrigir as nossas falhas. O que é que Jesus tinha contra a igreja de Tiatira? O que ele coloca aí de forma tão clara, tão objetiva? Jesus, ele fala que aquela dose de tolerância que a igreja estava tendo, na verdade, era conivência com o erro, né? Isso contrasta, né, frontalmente com a igreja de Éfeso, logo a primeira carta que nós estudamos. Aquela igreja ela tinha sido elogiada porque ela não suportava a heresia no seu meio, né? Quais eram as características de Tiatira? Tiatira, a cidade de Tiatira, ela era uma rota comercial entre a cidade de Pérgamo e a cidade de Sardes, né? Outras 2 igrejas para as quais também nós temos cartas escritas no Apocalipse, e também tinha uma ligação
com a cidade de Esmirna, né? E os romanos, eles haviam conquistado aquela cidade no ano de 190 a.C. A cidade era uma cidade comercial e havia várias profissões que eram desempenhadas naquela cidade. O problema é que o comércio era controlado, né, por grupos comerciais que cada grupo comercial tinha o seu próprio deus padroeiro, né, cada divindade padroeira. E né, ali, aquela cidade, eles eram adoradores principalmente de Ártemis e de Apolo. E naquele contexto, somente os trabalhadores que eram devotos a essas divindades tinham possibilidade, né, tinham chance de progredir, né, de crescimento material. Então, os cristãos eles começaram a perder espaço e enfrentar o empobrecimento e mesmo certo afastamento social, né, certa ação contra os cristãos. Os nossos irmãos que se recusavam a comer a comida, né, os alimentos que eram oferecidos aos ídolos, e aqueles que se recusavam a praticar imoralidade sexual, né, dentro daquele contexto idólatra, eles eram rechaçados, eles eram deixados de lado. E é aí que nós temos as afirmações desse texto, né, a respeito da idolatria e da prostituição. Quando Jesus ele indica o erro da igreja, ele fala de uma Jezabel. Que Jezabel é essa? Né? Segundo o texto, essa Jezabel ela estava se autodeclarando profetisa, numa ideia de que é como se ela pudesse defender e ensinar coisas que nem os discípulos de Jesus, nem os apóstolos teriam recebido de Jesus, e assim ela estaria trazendo uma nova revelação, uma nova autoridade, novos conceitos que deveriam ser seguidos pela igreja. E segundo o texto aqui bíblico, ela estava induzindo as pessoas à prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Quem é a personagem Jezabel? Segundo o Antigo Testamento, lembre-se que o livro do Apocalipse diversas vezes vai trazer referências do Antigo Testamento, então a simbologia do Antigo Testamento é trazida aqui para o livro do Apocalipse. Jezabel foi uma personagem do Antigo Testamento, uma fenícia, que foi esposa do rei Acabe, né, o rei Acabe do Reino do Norte, do Reino de Israel. Eles foram um casal, né, um casal real, que promoveram o culto a Baal. Né? Isso está lá registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, do verso 31 ao verso 33, e também no capítulo 21, verso 25, e mesmo no segundo livro dos Reis, no capítulo 9, versículo 22. Né? Então, a gente não precisa entender que o nome dessa pessoa era Jezabel, né? Mas essa mulher que estava se colocando na igreja de Tiatira, ela é comparada a Jezabel, aquela mulher que fez o povo de Israel pecar junto com seu marido, né, agindo ali, influenciando seu marido, para que ele, como rei, né, houve ali um incentivo ao culto a Baal. O que significa essa expressão, essa palavra, prostituição nesse contexto aqui? Na Bíblia, de uma forma geral, a palavra prostituição ela está indicando, em primeiro lugar, a idolatria, que é a quebra do primeiro mandamento, né, quando você coloca outro no lugar de Deus, né? O primeiro mandamento, você lembra, não terás outros deuses diante de mim, né? Qualquer um ou qualquer coisa, qualquer pessoa ou qualquer coisa, né? Qualquer ser ou qualquer objeto, né? Ou qualquer sentimento, ou o que quer que seja que tente ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas é um ídolo. Então, assim é o pecado da idolatria. Né? E nós temos, em segundo lugar, a prática sexual entre os adoradores dos templos pagãos. O culto greco-romano, alguns cultos greco-romanos, eram regados a orgias, né? A atividades relacionadas, né? à sensualidade. E ficava a pergunta, né? Será que para salvar os negócios, para salvar a vida social, né, tinha algum problema aderir a algumas práticas, algumas atividades, algumas festas, né, algumas cerimônias, né, dos cultos pagãos? Será que isso era algum problema? Será que isso não podia ser tolerado? Pois é, a tolerância ali na cidade de Tiatira, né, ela estava levando as pessoas a cometerem pecados sexuais e a participar de cerimônias que eram dedicadas a demônios.
né? E o texto também fala, quando compara aqueles que não haviam se dobrado, aqueles que eram fiéis, que não tinham se deixado levar pela pregação dessa Jezabel, né? O texto vai falar sobre conhecer coisas profundas, né? Provavelmente essa expressão se refira a algum ensino secreto, né? Ensinos esotéricos, né? No sentido de que apenas os iniciados, né, teriam acesso a isso, né, ou a participação em rituais demoníacos, rituais idólatras, né, como uma forma de obter uma espiritualidade mais avançada, uma espiritualidade mais profunda. Então, aquela líder, ela estava se colocando como alguém que estava trazendo uma experiência mais profunda com Deus, algo assim que os cristãos até então não haviam desfrutado. Então, o que nós vemos aqui é que Deus, o nosso Senhor, ele ama tanto a sua igreja, né, que ele, exatamente por amar a igreja, por cuidar da igreja, por zelar pela sua igreja, ele não é conivente com o pecado, ele não é conivente com o erro. E a igreja precisa se arrepender dos seus erros. É por isso que ele escreve para Tiatira dizendo que havia necessidade de arrependimento. Então, quando ele fala para aquela igreja, e quando ele fala a nós hoje, o que é que ele deseja? Em primeiro lugar, ele deseja comunicar a sua verdade, porque a sua verdade precisa ser conhecida. Em segundo lugar, ele quer nos instruir, ele quer nos ensinar. Em terceiro lugar, ele quer nos disciplinar, né? Jesus não quer nos punir. O nosso Deus não tem a intenção de punir os seus servos, ele tem a intenção de que nós sejamos corrigidos, né? Quando estamos em pecado, quando estamos em falha, o desejo de Deus é que aquele que pertence a ele seja tirado do seu caminho mau e seja trazido de volta ao caminho bom. E assim, ele quer que nós sejamos despertados para que nós nos consagremos, para que nós nos santifiquemos, para que nós sejamos curados, tratados e possamos servi-lo em espírito e em verdade. E assim existe, né, no texto, ele coloca de forma clara que ele está dando um tempo para o arrependimento. Existe um prazo. Né? Não é algo ad eterno, no sentido de que a gente vai empurrando com a barriga, vai deixando, vai levando. Não. O nosso Senhor, ele é amoroso, mas ele também é justo. E assim nós lemos que existe um tempo para arrependimento. Jesus está dando uma oportunidade para que seja ouvida a sua voz. Foi assim com aquela pessoa em específico, com aquelas pessoas que seguiam, né, essa que é chamada de Jezabel, e tem sido assim com todos quantos Jesus chama ao arrependimento. E assim nós passamos a próxima palavra de Jesus, porque Jesus ele quer purificar a sua igreja, porque Jesus ama a sua igreja. Precisamos deixar bem claro que Jesus ama a igreja, amou, ama e sempre vai amar a igreja, e ele já provou isso. Nosso Senhor Jesus ele não precisa provar mais nada para nós, porque ele já provou isso na cruz do Calvário, quando ele se entregou, ele se doou a si mesmo, né, morrendo uma morte horrenda, uma morte simbolizada ali na cruz como maldição, ou seja, ele se fez maldição em nosso lugar, assumiu sobre si a culpa, ainda que não fosse culpado, né? E pelo seu sangue nós somos purificados. Então a gente não pode esquecer a razão, o motivo, a causa de Jesus ter demonstrado seu amor por nós na cruz do Calvário, que é o nosso pecado. E ele fez isso não para que nós continuemos em pecado, não porque a gente permaneça no pecado, mas para que nós sejamos santificados, transformados, renovados, né? Curados e tratados. Jesus como Senhor, ele é santíssimo, né? Ele é justo juiz e ele revela, né, através desses seus atributos, né, sendo Senhor santíssimo, sendo justo juiz, ele revela profunda ira contra o pecado, e por isso é um risco deixar de observar os mandamentos do Senhor. O que é que aconteceria aquela profetisa da cidade de Tiatira, o que aconteceria aos seus seguidores, né? E aí o texto vai nos afirmar que ela seria colocada em doença, em enfermidade, né? E talvez até sofresse a morte, né? Além da tribulação que é colocada aqui no texto, né, como punição por esse pecado,
né, não arrependido, um pecado não confessado, um pecado não deixado, um pecado não abandonado. Deus, ele é amor, Deus, ele é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é bondade, mas nós precisamos entender que à luz das Escrituras, Deus também é justiça, é retidão e é santidade. Portanto, quando chega o tempo do juízo, é porque findou o tempo dado por Deus. E isso tem um significado imediato, isso tem um significado pessoal, um significado individual, quanto à necessidade de cada um individualmente compreender já, hoje, que em vida, né, é necessário o arrependimento. E tem um sentido geral também, porque escatologicamente, no sentido de futuro, chegará o dia de Yahvé, o dia do Senhor, quando, né, ele há de julgar vivos e mortos, e aqueles que não se arrependeram no tempo devido, eles sofrerão a punição que está descrita no livro do Apocalipse. Em Mateus capítulo 18, verso 15 ao versículo 20, nós vemos que o Senhor Jesus, ele também dá autoridade à igreja para que a disciplina seja exercida na igreja. E hoje nós vivemos tempos tão difíceis em que a disciplina eclesiástica tantas vezes é mal vista, né? Mas precisamos entender que naquele texto em que Jesus, Mateus 18, quando ele dá autoridade à igreja para o exercício da disciplina, o propósito primeiro é fazer com que aquele que está em pecado seja recuperado, aquele que está em pecado seja trazido de volta a uma vida de santidade e completa, plena comunhão com o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 5, perdão, 1 Coríntios 5, do verso 1 ao verso 13, nós também temos um outro motivo para o exercício da disciplina eclesiástica, né, o exercício da disciplina eclesiástica, que é manter a pureza, manter a santidade da igreja. E quando a igreja ela não zela por isso, nós precisamos entender que o próprio Senhor Jesus assim o faz. Foi o caso da igreja de Tiatira, que permitiu, tolerou o erro, e assim o próprio Senhor Jesus, ele vem e afirma de forma clara e direta que ele agiria contra aqueles que estavam em pecado. Por fim, queridos, nós temos aqui um encorajamento aos fiéis, assim como em todas as epístolas, né, que são escritas às 7 igrejas da Ásia, ao mesmo tempo que o Senhor Jesus ele faz o diagnóstico do erro da igreja, ele vem com promessa, ele vem com graça, ele vem com misericórdia, e aí nós temos o primeiro encorajamento que é feito, que não é propriamente uma promessa, mas é um encorajamento que é dado, que diz o seguinte, né? Vocês que não se deixaram levar por esse erro, vocês conservem o que vocês têm, né? Agarrem-se à verdade, sejam perseverantes, sejam fiéis, eu não vou impor mais peso a vocês, né? Quando se está em um contexto em que a igreja está corrompida, em que há pecado, que não há quem faça algo com relação ao pecado, está deixando correr solto, nós precisamos conservar a nossa integridade e nós precisamos não nos deixar corromper, porque a nossa fidelidade é em primeiro lugar para com o Senhor Jesus. E aquela igreja ela tinha um grupo de fiéis que tinham perseverado na fé genuína e que não seguiram aquela profetisa, e Jesus então os encoraja a conservar o que tem. E aí o Senhor Jesus entra com as promessas. E qual é a promessa? A primeira promessa é compartilhar do seu reinado. Interessante que o texto aqui, né, que é quando Jesus fala de compartilhar, né, do seu governo, do seu reinado, do seu reino, o texto, tal como nós lemos aqui, né, a respeito de dar autoridade sobre as nações com cetro de ferro, regerais, né, esse texto se refere, queridos, ao Salmo 2, né, quando nós temos ali um salmo messiânico, né, em que nós temos uma indicação, um tipo de Jesus, uma indicação da vitória do Messias, da vitória do nosso Redentor Jesus Cristo, né, que chegará o dia em que ele há de vir para julgar vivos e mortos, e nós veremos a sua glória, veremos como ele é, e toda a vida de pecado, a vida de rebelião contra Deus ficará para trás. Né? E ele diz que assim ele vai compartilhar com os seus filhos desse reino, né? Nós reinaremos com o Senhor Jesus. E a outra promessa que é feita àqueles que perseverarem também é muito bonita, porque ele diz que vai ser concedida a eles a estrela da manhã. Queridos, essa expressão estrela da manhã é utilizada no capítulo 22, no versículo 16. É o próprio Senhor Jesus.
A promessa que Jesus dá àqueles que perseveram, àqueles que se arrependem, àqueles que se voltam para Ele, é Ele mesmo, porque Ele é superior a César, Ele é superior a qualquer divindade. Naquele contexto era isso que ele estava dizendo: eu sou superior ao imperador romano, eu sou superior a qualquer divindade. E, queridos, algo interessante na história: o principal templo, né, em Tiatira era o templo de culto a Apolo. Apolo, o deus do sol. Então aqui ele está fazendo uma referência que Jesus é a estrela da manhã, é Jesus quem é o sol que brilha nas nossas vidas. E mesmo que eles fossem desprezados, mesmo que eles fossem deixados de lado pelos irmãos que eram idólatras, ou mesmo pelos cidadãos da cidade de Tiatira, porque eles não se renderam às conveniências da sociedade e do comércio, eles brilhariam com Jesus, eles brilhariam por Jesus, eles teriam o próprio brilho do Senhor Jesus sobre as suas vidas. Eu quero então concluir esse nosso estudo, essa nossa aula de hoje, fazendo algumas afirmações a partir daquilo que lemos do texto, da carta, dessa epístola que é escrita a essa igreja da Ásia, a igreja de Tiatira. Cuidado com o falso conceito de tolerância. Há uma diferença substancial entre respeito, há uma diferença substancial em nós respeitarmos os demais, as opiniões, né, os demais cultos, né? O nosso país ele tem liberdade de culto. Há uma diferença entre nós termos respeito nesse sentido de tolerância, tá? E nós nos permitirmos deixar pelo relativismo e entendermos que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é tolerância, tá? Os cristãos que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, têm a Bíblia como única e infalível regra de fé e prática e entendem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a igreja precisa ter uma postura de não permitir e não incentivar que haja violência, que haja sarcasmo, né, que haja deboche, mas, ao mesmo tempo, nós temos as nossas convicções e podemos e devemos colocar de forma clara, respeitosa, dentro do amor, né, que é o princípio fundamental do Evangelho, que Jesus Cristo é o único caminho e Ele morreu pelos pecados daqueles que confessam o seu nome como único e suficiente Salvador. Nós precisamos entender a realidade e a necessidade de uma fidelidade integral ao Senhor Jesus. Não é só ser fiel numa coisa ou outra, mas é ser fiel integralmente em todas as áreas da nossa vida. A igreja precisa saber que, aos olhos de Jesus, uma suposta tolerância, né, que na verdade não é tolerância, é relativismo, ela nunca vai ser um argumento válido para que a igreja seja conivente com o pecado, para que a igreja se deixe levar pelo pecado. E é imprescindível que a gente fortaleça a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, zelando pela busca da santidade, zelando se separar, se apartar do pecado e se consagrar para Ele, e assim nós zelarmos por uma fidelidade aos ensinos bíblicos. Como que a gente faz isso? Atendendo aos mandamentos, né? Os 10 mandamentos, né, são um resumo da lei moral de Deus, muito importante para que nós o conheçamos, tenhamos em mente. Nós precisamos também atender aos princípios ensinados pelo Senhor Jesus, principalmente no Sermão do Monte. É claro, em todos os evangelhos nós temos os ensinos de Jesus, mas um bom começo nós conhecermos e meditarmos no Sermão do Monte e, claro, a leitura do livro de Provérbios, para nós conhecermos o que o Senhor Jesus nos ensina com tanta sabedoria, né, através do seu Santo Espírito, a respeito de tantos assuntos. É claro, queridos, a fidelidade a Deus sempre vai exigir da igreja uma intolerância para com o erro, não no sentido da intolerância de violência, do sarcasmo, da ofensa, não, mas vai exigir da igreja uma intolerância no sentido de uma ação, né, de pregar a verdade, se manter firme na verdade, não deixar de falar a verdade em amor, né? A igreja que não presta atenção contra essa invasão relativista, ela não agrada ao Senhor Jesus e por isso, sutilmente, ela acaba sucumbindo, ela acaba se deixando levar pela idolatria. O fato é que a obediência a Deus, mesmo quando isso parecer impopular ou desagradável, é a missão da igreja. Obedecer ao Senhor Jesus, amar ao Senhor Jesus em todas as coisas e demonstrar isso com a própria vida. Demonstrar isso não somente com palavras, mas com nossos sentimentos e ações. Que
Que Deus muito abençoe a sua vida e lhe permita ser fiel integramente ao Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 2, do verso 26 ao 28, como lemos e estudamos nessa noite. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Verso 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã, Jesus Cristo nosso Senhor. Porque o céu sem Jesus não é céu. O que temos de mais precioso, com quem passaremos a nossa eternidade, é o nosso Redentor, Jesus Cristo, a estrela da manhã. E eu convido você a nós concluirmos o estudo dessa noite cantando o hino de número 113 do nosso Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano, Achei um Bom Amigo. Jesus, o Salvador. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares, aquele que foi escolhido para mim, para todo aquele que crê. Cantemos, queridos. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, e me purifica e guarda até o fim. Consolador, amador, é protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho vida, abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele fez-me puro e santo coração. E o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará, se fiel, obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então aos céus subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhidos para mim. Que assim seja, meu querido, minha querida. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, nós teremos o nosso culto semanal, o culto de oração, com o nosso irmão seminarista Wilson. No próximo domingo, as nossas transmissões pela manhã e à noite, diretamente da primeira igreja presbiteriana de Niterói. Continuemos orando, que muito em breve possamos estar todos juntos, louvando e adorando o nome do Senhor presencialmente, olhando uns para os outros e glorificando o nosso Senhor por grande livramento que recebemos. Recebei a bênção, queridos. E o Senhor